Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, usa o teu servo, Senhor, nessa noite, meu Pai. Que ele esteja na incumbência, meu Pai, de trazer a tua palavra, meu Pai, para a tua noiva, Senhor. Que a palavra do Senhor, meu Pai, seja trazida aos nossos ouvidos, e não só aos nossos ouvidos, mas aos nossos corações, Senhor. Que fique no nosso coração, meu Pai, assim como o salmista Davi, ele diz: guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Da mesma forma somos nós, Senhor, que a gente venha guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra ti e viver, Pai, sempre a harmonia com o Senhor e viver sempre na tua presença, Senhor. Que a palavra do Senhor que vai ser ministrada hoje, Senhor, ela seja certeira para cada um que está aqui nessa noite, meu Pai. Usa o teu servo com humildade, Senhor, como o Senhor sempre tem usado. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Eu agradeço a mim por Glória a Deus. Saúde a todos com a paz de Jesus Cristo. Amém? Amém. Capítulo 12, versículo 13. Aleluia. Quem achou, diga amém? Amém. Se lê breve. Jesus profere a parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: homem, que me pôs a mim por juízo, repartirão entre vós. E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a verdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades dos meus bens. E direi a minha alma tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aleluia. Queridos, a Bíblia conta aqui Jesus uma ilustração, uma parábola de um homem que ele era rico terrenamente, mas era pobre no reino dos céus. E aqui nós bem sabemos que ele começa com a sua alma. Deus, ele cria o homem dentro do jardim do Éden, ele forma o homem do pó da terra. Sabemos que esse homem era Adão, mas fala que Adão ele não tinha vida, ele estava lá formado. Deus sopra o fôlego de vida de Adão, coloca uma alma, coloca uma parte, aleluia, eterna no homem. Porque por mais que o pecado entrou na humanidade, e acontece aquele fenômeno que aqui tem lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Embora essa carne aqui, por causa do pecado, ela é perecível, ela apodrece, ela morre, é enterrada, nós possuímos dentro de nós uma parte eterna que não morre. Nós temos dentro de nós a eternidade, que é a alma que Deus colocou dentro do ser humano. Essa não pode morrer. É verdade. E nós sabemos que em Hebreus capítulo 9, versículo 27 fala que depois da morte segue-se o juízo. Em algum lugar após essa morte, a alma ela vai residir eternamente. No céu ou inferno. Porque ela é a eternidade. E aqui vamos entender, no capítulo 12 começa dizendo que Jesus estava diante da multidão, fala que as pessoas estavam atropelando umas às outras. Eu imagino que não havia lugar nem para colocar o pé, quem te tirasse o pé, o outro já colocava no lugar. É igual esses ônibus quando está lotado. Às vezes você entra espremido ali, a porta mal fecha. Tirou o pé e lá colocar aqui outro no lugar. E aí fica um no ar e outro no chão. Ele diz que as pessoas estavam atropelando uma a outra. E Jesus vendo aquela multidão, estava repleto de fariseus, aqueles líderes também. É tanto que ele pega o seu discípulo e chama a parte: vem cá, vou dar um conselho para vocês. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. O versículo deixa bem claro que esse fermento era a hipocrisia. Nós estamos no culto de ceia, o nosso pão é aquele pão que celebra a memorização do pão que era no tempo de Cristo, o pão sem fermento, os pães asam. E havia a celebração da Páscoa, os pães eram sem fermento. Havia a festa dos pães asmos, pães sem fermento. Havia os pães da proposição, que eram os pães sem fermento. Esses pães ficavam no lugar, que era no lugar santo, ficavam diante da arca de Deus. É por isso que fala também que é conhecido como pão da presença, porque estava cotidianamente diante da presença de Deus. E foi esse pão que, quando Davi estava fugindo de Saul junto com seus homens, que não tinha outro alimento,
Foi esse pão que ele comeu, o pão da presença. Aí ele está falando, cuidado com o fermento. Que fermento é esse? Nós bem sabemos que o fermento é algo que ele enche, ele dá volume. Você faz um bolo, coloca o fermento. Se não colocar, fica aquele bolo xoxo. Mas se colocar, ele enche, ele cresce. E quando ele está falando com esse cuidado com o fermento dos fariseus, que fermento era esse? Vamos ver esse fermento na oração, a hipocrisia dos fariseus, quando ele dizia assim, ó, graças a Deus, que eu não sou como esse publicano pecador. Eu dou dízimo de tudo que eu tenho, eu oro, eu jejum, eu faço isso. E fala que o publicano mal olhava para o céu. Bate no peito, se eu misericórdia de mim, que sou pecador. Deus diz, isso aí foi justificado. Aleluia. E usa a hipocrisia dos fariseus, quando a palavra de Jesus falou, fariseus hipócritas, tira a primeira trave que está no teu olho, para depois olhar o cisco que está no olho do teu irmão. Fariseus hipócritas, que ata atos fados pesados sobre as pessoas que nem vocês mesmos querem entrar. Fariseus hipócritas, que vocês fecham a porta do reino para os outros e nem vocês querem passar por elas. E Jesus está falando para o discípulo, cuidado com esse fermento, cuidado com a hipocrisia, queridos. E falando de fermento, eu disse que o fermento ele faz o que ele dá volume. O fermento ele faz crescer. E às vezes nós sempre colocamos fermento em alguma coisa. A Bíblia diz que a palavra branca ela acalma o furor. Aleluia. Mas a palavra errada ela suscita mais ainda a ira. Às vezes nós temos a capacidade de morrer aqui, de parar aqui. Mas às vezes colocamos um fermento naquilo, só faz crescer. Às vezes chega algo em nós, às vezes até de terceiro, olha, vamos morrer esse assunto aqui, mas não, a gente coloca um fermento, manda para um, manda para outro. Às vezes nós temos a capacidade de paralisar aquilo, mas às vezes colocamos fermento, às vezes em uma discussão, às vezes em um argumento, às vezes em alguma coisa, uma relação sempre, às vezes colocamos uma pitada e às vezes de fazer aquilo diminuir, acaba crescendo ainda mais. Ele está falando, cuidado com o fermento, porque o fermento só cresce. E os fariseus estavam nesse tempo. Eles falam para cuidar com o fermento dos fariseus. E agora ele vem falando depois, olha, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu, aleluia, confessarei diante dos homens. Aleluia, Deus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos no céu. Que vamos ver aqui dois tipos de testemunha: os homens aqui na terra e os anjos lá no céu. O que nós fazemos aqui vai refletir lá em cima. Se nós confessamos a Deus aqui embaixo diante dos homens, Deus ele vai com Jesus nos confessar diante dos seus anjos, vai ser testemunha. Mas aqui, se o negarmos aqui embaixo, vamos ser negados lá em cima também diante dos anjos. E às vezes quanta negação não estão acontecendo, quantas negações diante dos homens por vergonha, por medo, às vezes um simples ato de dizer, bater no peito, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, aquela coragem de andar com a sua Bíblia e passar no meio de uma multidão, e às vezes muitas pessoas têm vergonha até disso. É verdade. Esconde, tem vergonha, Senhor, tu é cristão? Não, eu vou na igreja. Fala, eu sou em nome de Jesus. Mas aquele dois tipos de testemunhos, os homens e os anjos. Se confessarmos, ele nos confessa lá em cima. E aqui vamos chegar onde nós chegamos, enquanto Jesus está falando, alguém grita lá da multidão: Senhor, diga meu irmão que reparta o bens comigo, porque nós bem sabemos que as primícias, a maior parte era para o irmão mais velho. O pai já não estava mais presente, porque a herança só era repartida depois que o pai partia. E por causa disso havia muitas contendas, às vezes alguns casos tinha que ser levado às autoridades, tinha que ser levado a algum magistrado, aquele que podia decidir e repartir os bens. Só que aquele homem estava tratando com Cristo sobre coisas apenas daqui terrenas, algo que Cristo não veio para isso. Ele falou: homem, quem te constituiu, quem me colocou sobre essas causas. E onde ele vem trazendo essa parábola para nós lermos. Ele fala que a idade, a fazenda de um homem, ele tinha produzido muito, em abundância. E aqui no texto a gente vê algumas interrogações. Algumas ele fala: o que eu farei? Outros Jesus fala: o que tem preparado? A outra fala: para quem será? Queridos, nós vivemos aqui em um depósito. Na nossa casa tem uma reserva da caixa d'água. Quando a água da embasa vai embora, vamos lá na reserva, água da caixa d'água. O nosso carro, olha, eu estou profetizando, glória a Deus, tem reserva. A gasolina, a moto, ela tem o modo
reserva. Às vezes abrimos a nossa conta poupança e colocamos lá a nossa reserva. Às vezes temos um estoque em casa, uma prateleira e colocamos lá uma reserva de alimento. Quer ver quando acontece uma crise aí, vamos estocar. Mas se nós trazemos para o nosso lado espiritual, a nossa reserva no céu, espiritual, temos nos preocupado com isso. Às vezes nosso pensamento está tão alojado aqui embaixo que esquecemos dessas coisas espirituais, de a qual Cristo vai, aleluia, nos levar para lá. Queridos, e ele vai falar, olha o que eu farei, produziu bastante. Fala, já sei que eu vou fazer. Eu vou destruir os que eu já tenho, vou construir outros maiores. E eu vou guardar todos os meus bens, todos os meus tesouros. Ele ia guardar o que ele ia produzir. E ele ia guardar tudo aquilo que ele já tinha. Entenda que aqui ele já não tinha essas coisas. Ele estava maquinando, projetando o que ele ia fazer. A Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Nós fazemos planos para o mês que vem, para o ano que vem, para o amanhã, mas a Bíblia diz que o amanhã, ele pertence a Deus. É tanto que Tiago fala assim, olha, não diga eu vou fazer, não diga que eu vou preparar amanhã, mas diga, se Deus permitir, se Deus nos permitir amanhã, faremos isso, faremos aquilo, porque o amanhã está no domínio, sob o controle das mãos deles. Sabemos que hoje é dia 27 do mês 4 de 2025. Mas qual é a garantia que nós temos que o amanhã vai chegar? Você vai no mercado, você faz a compra e dá lá um comprovante. Qualquer coisa fala, eu comprei, está aqui o comprovante. Você tem como comprovar. Você vai na conversa, você tira um print, não está aqui o comprovante, eu salvei. Mas qual é a prova, o comprovante que nós temos? A garantia, a certeza que o amanhã ele vai chegar. Aleluia! Não temos. E ele estava fazendo altos planos, só que vimos aqui que ele não estava incluindo Deus em nada dos planos dele. Ele falou, eu vou fazer isso, eu vou destruir, vou construir outro maior. E aí eu vou armazenar os meus tesouros e meus bens, eu vou falar, minha alma descansa agora, porque tu tem bens para muito tempo, para muitos anos. Ele estava falando que nós dizemos que a alma é eterna. Ele estava falando de algo passageiro, de algo terreno para uma coisa que é eterna, dizendo para a alma. Encontrar disso no Salmo 42, o salmista fala assim, olha, porque te abates a minha alma, espera em Deus. Ele já fala mais, a minha alma, ela tem sede de Deus, a minha alma tem sede de coisas celestiais, a minha alma tem sede de coisas eternas, a minha alma tem sede de coisas que estão lá em cima, a minha alma tem sede de Deus. E assim como a costa ela anseia pela água, assim é a minha alma por Deus. Porque te abates, a minha alma, me pergunta onde está o teu Deus, mas ele diz para ele mesmo, espera pois em Deus. Para você, querido, às vezes nós, ou muitos não sabem, o nosso sentimento, alegria, tristeza, dor, ela está tudo na nossa alma. O nosso corpo, ele só reflete o que a nossa alma sente por dentro. Porque ele está falando, por que te abates a minha alma? Porque o abatimento vinha da alma. Espere em Deus, nosso sentimento está tudo na alma, a capacidade de pensar, de raciocinar, está tudo na alma, o teu corpo, o teu semblante é só um espelho do que ela está refletindo para fora. Então não é agora, nunca mais eu vou ter que trabalhar. E descansa, vou comer, vou beber. Eu lembrei do dia de Noé. Comiam, bebiam, casavam e estavam sem casamento. E as coisas que Deus que Noé falava, vai vir de novo. Você está louco? Você está doido? Vai vir de novo. Traduzindo para nós, Cristo está voltando. Você está doido? Você está louco? As coisas estão acontecendo, tu está doido, você está religioso. As coisas estão à mostra, em evidência, tudo se encaminhando para o surgimento do anticristo, para a volta de Cristo. Você está muito fanático. E aí é quando o dilúvio veio. E aí quando Cristo volta. E aí quando nós subimos, aleluia. E aí quando não tem igreja mais na terra, quando a luz do mundo já não vai estar mais aqui. Derribarei o meu celeiro, dizer, come e bebe, porque tem bens para muitos anos, e a minha alma tem depósito para muitos bens. Descansa. A Bíblia diz, queridos, não ajunteis tesouros na terra, onde a prata e o ferrugem consomem. Eu quero falar, você tem que
ter a sua vida pessoal aqui sim, mas Deus está falando dos seus maiores tesouros. Porque temos riqueza, temos tesouros, temos bens. Tesouros é aquilo em particular, talvez não é nem aquela riqueza, mas isso aqui fala, isso aqui é a minha coleção, isso aqui é meu tesouro. A Bíblia fala que o seu maior, Deus está falando, nós devemos selecionar, juntar tesouro no céu, porque as nossas maiores riquezas estão lá. E quem ajunta tesouros, está ajuntando para mais tarde recolher. Se você coloca dinheiro na poupança, é porque mais tarde você vai sacar aquele dinheiro, talvez tenha um valor maior. Quando a gente está falando juntar esse tesouro no céu, é porque você vai receber esse tesouro quando chega lá. Está falando onde não juntei esse tesouro na terra, onde o ladrão, as minas derrubam, onde a traça e o ferrugem consomem. Mas a juntar esse tesouro no céu, onde não ladrões derrubam, até porque eles não vão entrar. Onde não há traça, não há ferrugem. Aleluia. O problema não era só juntar tesouro aqui, é porque a palavra fala que onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E aí chega o jovem até Jesus Cristo e fala: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: tu conhece os mandamentos? Eu vou desde criança, desde pequeno eu pratico. Jesus fala: bota ele na prova, então vamos ver onde é que está o coração dele. Então, faça tudo que você tem, pega a sua riqueza, dá para os pobres e vem me serve. E aí é onde ele se entristece e sai. Por mais que ele seguia todos os mandamentos, por mais que ele seguia toda a palavra, por mais que ele cultuava, por mais que ele orava, que ele louvava, por mais que ele fazia a obra de Deus, o coração dele não estava ainda lá em cima, o coração dele estava aqui embaixo. Por mais que ele estava praticando tudo aquilo desde pequeno, da sua mocidade, da sua meninice, o coração dele ainda não estava nas coisas de Deus, o coração dele ainda não estava no reino celestial, ainda não estava lá em cima, ele estava com o seu coração ainda aqui preso nessa terra. Onde estiver o seu tesouro, ele também estará o seu coração. E a Bíblia vai falar: louco, nessa noite pedirão a tua alma. Queridos, alguém ia pedir a alma daquele homem. Se estava pedindo a alma a Deus, então era alguém que não fazia parte do reino dos céus. A palavra de Deus vem para aquele homem louco essa noite. Te pedirão a tua alma. Eu quero falar que a nossa alma ela é tão preciosa. Cristo morreu por ela. É tão preciosa que Cristo, que Ele quer a nossa alma para Ele. É tão preciosa que o diabo quer ela também. A nossa alma é tão preciosa que foi pago um preço de sangue. Mas é tão preciosa que o diabo ela quer levar a alma também para o inferno. É disputada em cima e disputada embaixo. A eternidade, querido, se é para pensar que no reino espiritual não tem minuto, não tem segundo, não tem milésimo, não tem centésimo, não tem hora. Isso tudo é aqui tudo a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As pessoas falam: morreu, acabou, não tem um mundo espiritual, lá é eterno, não tem horas. E a pergunta é: onde nós queremos passar a nossa eternidade? É para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus, que é o lado de Cristo. Chegou para ele essa noite pedindo a tua alma. O que a pergunta que veio para ele? O que é que tu tem preparado? Ele tinha preparado já o celeiro maior, pensando. Ele já estava preparando já guardar os seus bens, os seus tesouros. Ele já estava preparando já descansar, nunca mais ter que trabalhar. Mas tudo que ele preparou era para quem? Tudo que ele tinha preparado era coisa só aqui. Pessoal, o que tem preparado e para quem será? Isso me faz refletir, primeiramente a mim e a nós. Olharmos para nossas obras, para as nossas atitudes, para as nossas ações, o que temos feito, como temos feito. Assim aquele que é rico para com o mundo, mas é pobre para com Deus. Na carta de Apocalipse fala, acho que é a segunda carta a respeito da igreja de Esmirna. Pensa numa igreja perseguida, uma igreja que você olhava era pobre, mas era uma igreja que recusava negar a sua fé. Ele vai falar: tu pensa que é pobre, mas tem um parênteses e diz: mas tu és rica. Aleluia.
Porque as pessoas definem riqueza, às vezes, muitos pelos bens materiais. Mas é assim, se tem uma mansão, se tem uma Ferrari, se tem milhares na conta, é uma pessoa rica, próspera. Mas se temos uma pessoa simples, humilde, às vezes não tem aqueles recursos todos, isso aí é uma pessoa pobre. Mas a nossa riqueza não está só aqui, está lá em cima. E nós vamos receber. Mas por que Cristo trouxe essa parábola, essa ilustração? Porque naquele tempo uma pessoa que tinha um defeito, uma deficiência, como uma cegueira, uma enfermidade, eles pensavam que ou ele pegou ou foi os pais dele. Uma pessoa que estava numa situação pobre, ele dizia que isso é consequência dos pecados deles, não tem Deus na vida. Mas vamos ver uma ilustração sobre o rico e Lázaro. Lázaro vivia mendigando a porta do rico. Lázaro vivia com enfermidade de chaga, ao ponto dos cães vinham lamber as suas feridas. Era tudo em contraste àquilo que os fariseus estavam pensando e dizendo. O homem rico vivia de linho finíssimo, aquela roupa fininha, rica. Um dos maiores banquetes fazia festa, mas vemos o fim. E fala que quando Lázaro morreu, os anjos de Deus vieram buscá-lo. Mas quando o rico morreu, aqueles que tinham a consciência dos fariseus, era aquele que tinha Deus na vida, que estava próximo, porque tinha todos os bens materiais. Fala que ele foi para o Hades, no tormento de fogo, que desejava apenas que Lázaro molhasse a ponta do dedo na sua língua. Queridos, isso já quebra a nossa visão, aleluia, porque Lázaro, ele era mendigo, ele tinha chagas, feridas, mas mesmo assim ele tinha um tesouro no céu, aleluia, ele tinha algo de receber lá em cima. Eu quero falar para mim e para você, queridos, que nós devemos nos preocupar com a nossa conta poupança lá em cima, com a nossa vida espiritual. E temos cuidado com os fermentos da vida, com os fermentos do mundo. E buscar cada vez mais a nossa vida com Cristo. Eu ia falar que aqueles pequenos atos, aquele que der um bebê, ou fazer um desses meus pequenininhos, a Bíblia está fazendo. A Bíblia fala a respeito de galardão. A salvação é pela fé por meio a Cristo, mas o nosso galardão é por meio das obras. O galardão é o nosso tesouro lá em cima. Eu queria falar que naquele dia Cristo, ele vai nos dar, traduzindo para nós que ele não devemos ser um insensato, devemos ser louco. Se preocupe sim, faça suas coisas aqui, mas não foque o seu coração apenas aqui embaixo. Lembre-se que há um céu, uma nova terra, vão vir uma nova Jerusalém. Lembre-se e não esqueça de um Cristo que vai voltar, vai buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E vemos que não vai demorar. Enquanto isso, juntemos nosso tesouro também lá em cima, porque a certeza, garantia de que ninguém vai roubar, de que ninguém vai tomar, que a praça não vai correr, o ferrugem não vai comer, mas está guardada para que no grande dia Cristo nos dá. Amém? Aleluia. Que Deus e Cristo nos abençoando.